A entrevista do Sérgio Moro, futuro ministro da Justiça, ao Fantástico, me mostrou duas coisas. Primeiro, o Moro não assistiu à campanha. Ele deve ter estado durante toda a campanha do Bolsonaro noutro país. Segundo, novamente a Rede Globo, como no Jornal Nacional, também agora no Fantástico, está de parabéns. A entrevista, dentro dos moldes da revista chamada Fantástico, foi excelente. A todo momento que o Moro falava alguma coisa, a reportagem vinha e mostrava o contraditório quase que imediatamente. E a moça que fez a entrevista, linda, perfeita e incisiva, honestíssima. Gostei demais, aliás, venho gostando da nova Rede Globo cada dia mais em termos do jornalismo que não deixa passar questões, não põe panos quentes. É solícito, é um jornalismo, digamos assim, polido, mas não deixa passar questões. E por não deixar passar questões é que a entrevista acabou revelando que ou o Moro não esteve na campanha, ou ele realmente está muito afinado com o Bolsonaro, a ponto de não ser um técnico, mas ser, sim, um bolsonarista. Veja, eu até coloquei alguns tópicos, né, que ele foi na entrevista e fiquei assim absurdado com as concordâncias dele. A repórter lembra e passa a entrevista não, o vídeo do Bolsonaro na campanha, dizendo que ele não ia tolerar nenhum ativismo, que ele ia eliminar ativismos. Quer dizer, ele não estava sendo candidato à presidência da República, estava sendo candidato a Hitler, a Pinochet, a ditador. Né? Porque ele não pode eliminar ativismos. O ativismo está previsto na Constituição brasileira. Você não pode eliminar uma manifestação, um ativismo, um grupo que quer expressar seu descontentamento ou a sua cultura. Não existe isso, não pode haver isso. O Bolsonaro fala isso no vídeo. E aí a palavra vem para o Moro na entrevista e ele diz simplesmente que ele nunca ouviu falar disso, que nunca ele viu na boca do presidente nenhuma coisa desse tipo. Esquisitíssimo. Quando a jornalista fala do governador do Rio, que está pretendendo ficar com fuzil atirando nas pessoas, que é uma situação que nós sabemos que só é permitido na guerra, o Moro simplesmente desconversou. Ele quer sentar com o governador para ouvir do que se trata. Aí a repórter perguntou de novo, não, espera aí, eu sei do que se trata. Ele quer atirar e quer pôr drone. O Moro voltou a dizer, não, mas aí precisa sentar para saber do que se trata. Quer dizer, ele está condescendente com esta proposta. O pior é que essa proposta bate de frente com uma outra, né, que é das pessoas terem armas. Aí a repórter a jornalista vai para perguntar para o Moro o que ele acha dessa proposta do Bolsonaro de armar a população. Ele diz simplesmente o seguinte, que ter uma arma em casa, tudo bem, faz o teste psicológico, não tem antecedente criminal, tudo ótimo, né? E não toca no assunto que é o assunto do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não está dizendo isso, ele está dizendo outra coisa. Ele está dizendo que as pessoas vão poder portar a arma, sim. De novo, ele escapa pela tangente. E, de certo modo, concorda com o Bolsonaro. Quando vai para a situação dos menores, do menor, da maioridade penal, meu Deus do céu. Aí deu vontade de pegar o telefone, ligar para a Janaína e falar assim, ó, o teu juiz aqui concorda com o teu fascista predileto, o Bolsonaro. Né? E você? Que a Janaína é a defensora dos direitos humanos na questão de não baixar a maioridade penal. E o Moro
praticamente concorda em baixar, né? Ele diz e tal, da situação da adolescência e tal, mas rapidamente vai para o plano individual, vai para o plano da vingança familiar. A família precisa de uma resposta da lei em relação ao garoto de 16, 17 anos que mata. Ué, a família precisa de uma resposta da lei para qualquer assassinato, claro. Agora, se é um garoto de 16 anos, tem uma legislação especial? Sim, tem que ter. Não se pode colocar o menor na cadeia junto com os outros bandidos, porque isso é justamente o que o PCC e as organizações querem. Elas querem alimento, e quanto alimento para fazer a rede. E quanto mais jovem, mais o sujeito se submete à rede, no sentido de que mais ousado ele é, mais ele quer ganhar cargos na bandidagem. Né? Não tem sentido isso. Não é uma questão de ser bonzinho ou mal com o adolescente, de achar que ele não se recupera ou se recupera. Não é só uma questão dessa. É uma questão, primeiro, de vaga na cadeia e, segundo, né, de não alimentar o crime organizado com mão de obra jovem na cadeia. Por isso que tem uma instituição paralela para o jovem. Não, o Moro não me parece juiz, ele parece um bobo. Depois a questão da corrupção ficou muito esquisito, né? Porque não pode ter nenhum corrupto. Ok. Como vai ser essa avaliação? Aí ele vira para ela e diz, bom, antes mesmo do julgamento já se pode fazer um juízo de valor. Aí a repórter falou, mas quem vai fazer juízo de valor? O ministro? Ele não sabe responder, né? Quer dizer, quando alguém pedir desculpa para ele, como foi no caso do Lorenzoni, então o juízo de valor é positivo. Se for um ministro que não peça desculpas para ele, então aí ele faz um juízo de valor negativo e buzina na orelha do Bolsonaro para demitir o juiz. Para demitir o ministro. Quer dizer, ele fica então como uma espécie de conselheiro dos tempos da Renascença, do tempo dos príncipes, né? Ali dizendo, ó, esse ministro agora tem que cair, o outro não pode cair porque ele nos pediu desculpas. Quer dizer, um entendimento, ele tem um entendimento do funcionamento do Estado que é o entendimento de um ginasiano. A sensação que eu tenho é que ele não fez o ensino médio, que ele é inculto, que ele não sabe como que funciona a administração do Estado e quais os poderes que um ministro tem e como que ele pode ter com os outros ministros. Inclusive tem um código de ética dentro do comportamento ministerial que ele completamente desconhece. Ele não sabe que tem uma comissão de ética, um código de ética para avaliar os ministros internamente e cada ministério tem que prestar contas. Não, ele acha que ele pode entrar lá e ele passa a ser o avaliador de todos os outros ministros e aí, por critérios pessoalíssimos. Meu Deus do céu! Esse rapaz, ele não tem condições. Eu imaginava que ele fosse uma pessoa um pouquinho mais culta. Mas não, ele é um caipira. Ele é um caipira desinformado. E por fim, né? Por fim não, ainda não por fim, tem mais coisas. Tem a questão que eu fiquei pasmo, né? É ele dizer que se o governo atacasse minorias, ele não estaria nesse governo. Mas esse governo que está aí, o Bolsonaro, ele só ataca minorias. Para que governo ele está entrando? Ele está entrando para um outro governo. O Bolsonaro se diz homofóbico, racista, antifeminista. Ele tem um histórico. Ele não tem um histórico só de comportamento. Ele tem um histórico de atos, palavras e de campanha. Ele voltou a falar assim. Aí o Bolsonaro diz, o Moro diz que ele está entrando para o governo que não tem isso. Então ele está entrando para um outro governo. Será que ele está achando que ele foi convidado pelo PSDB e ele vai fazer parte daquele governo que ele queria fazer? Né? Porque o sonho dele era ter que esse convite viesse pelo PSDB. Né? Mas agora eu estou vendo que ele se adapta muito bem ao governo Bolsonaro, que ele tem uma característica autoritária igual a do governo Bolsonaro. Né? E com uma fala extremamente evasiva. Né?
o que me deixou assim pasmo é ele não entender o que é o conceito de minoria e o que é a relação individual com a minoria. O mesmo erro da Janaína, o mesmo erro do Ives Gandra, o mesmo erro do Bolsonaro, o mesmo erro de muita gente da esquerda. Mesmo erro. Achar que eu ando com negro, tenho amigos negros, então eu estou imune ao racismo. Eu achar que eu tenho amigos homossexuais, então por eu ter um amigo homossexual, ter um parente homossexual, eu estou imune à homofobia, não posso ser acusado de homofóbico. Eu achar que por conta de uma relação individual que eu tenho com as pessoas, isso me faz estar acima do meu comportamento público. Não, o meu comportamento público é que é o problema, e a minha relação com a relação entre o Estado e a minoria que é o problema. Se o Estado oprime uma minoria e eu fico quieto, não adianta eu ter um amigo gay, um amigo negro. Pronto, eu já estou enquadrado no campo daqueles que estão oprimindo as minorias, sim, principalmente se eu sou autoridade, cuja voz é sempre uma voz pública. Por tudo isso, gente, por tudo isso, eu digo a seguinte coisa: Moro não está preparado para ser ministro. E para terminar, digo uma coisa: quando uma pessoa acha que o ministro da Justiça, que é o ministro mais político de todo o governo, fora ele é só o chefe da Casa Civil. O chefe da Casa Civil e o ministro da Justiça são os elementos mais políticos de todo o governo. Qualquer manual de política de ABC diz isso. Ele não saber que esse cargo é político, ele achar que é um cargo técnico, e achar que esse cargo técnico é um cargo onde ele fica ali dizendo quem é corrupto e quem não é corrupto, como se não existisse uma estrutura do Estado para apurar isso já internamente, é o desconhecimento total de qualquer manual de ciência política, é nunca ter feito sociologia no ensino médio, é ter tido uma educação pífia. E aí dá para entender o porquê que ele está se adaptando muito bem ao bolsonarismo. É, de novo, a incultura total no governo.